O diagnóstico é o primeiro passo para iniciar as terapias? Será? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica comigo. Olá pessoal, sou Nara Gisele, psicóloga infantil, e esse é o nosso canal Falando de Comportamento. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho. Toda quinta-feira tem vídeo novo. E hoje nós vamos falar de quando iniciar as terapias. Eu recebo muito essa dúvida aqui na clínica dos pais questionando se as terapias devem ser iniciadas precocemente, diante de atraso de desenvolvimento, a partir dos marcadores do desenvolvimento infantil, quando a criança começa a apresentar esses atrasos, ou precisa esperar o diagnóstico ser fechado. E a resposta é: não precisa o diagnóstico ser fechado, tá? Especialmente no caso do autismo. Isso porque a gente não tem hoje exames, exames físicos que determinem se a criança tem ou não tem autismo, não tem uma tomografia, uma ressonância ou algo desse tipo. A gente tem hoje um mapeamento de alguns genes, mas esse mapeamento genético não é tão acessível assim para a maioria da população. E o diagnóstico do autismo ele é feito a partir de critérios comportamentais. E esses critérios comportamentais, eles foram embasados a partir dos marcadores do desenvolvimento infantil. Então, o que nós terapeutas estamos muito atentos são a esses marcadores, O que a gente precisa prestar bastante atenção é o quão essa criança está desenvolvida ou em atraso com relação à média dos marcadores do desenvolvimento infantil, tá? Então, quando começar as terapias? Quando perceber que a criança apresenta algum atraso do desenvolvimento, seja na comunicação, seja na cognição, seja nas habilidades sociais, Um especialista precisa ser buscado para intervir nesses pontos, nesse momento, E tentar desenvolver essa criança ao máximo possível, aproveitando todas as janelas de oportunidades que a gente tem, principalmente com as crianças pequenas, no que diz respeito à neuroplasticidade cerebral. Então, o que a gente terapeuta deseja é estimular essa criança ao máximo, estimular esse cérebro ao máximo, para que ela consiga desenvolver-se naturalmente, atingindo todas as suas potencialidades e todas as suas habilidades possíveis. O que acontece muito é que alguns pais, por não terem um diagnóstico fechado, usam esse argumento de que está tudo bem. E esse está tudo bem, na maioria das vezes, se perde um tempo super importante de estimulação para essa criança, E esse tempo que é perdido, muitas vezes, acumulam mais atraso do desenvolvimento. Então, a intervenção com o diagnóstico ou sem o diagnóstico terá como foco os comportamentos que desejam ser desenvolvidos. Tá? Então, esperar um diagnóstico, na maioria das vezes, é perder tempo, É abrir espaço para que os atrasos sejam acumulados em detrimento de minimizar esses atrasos, tá? E isso a gente sabe que não é tão simples para a família, na maioria das vezes. Mas papai e mamãe, se você tem uma criança que apresenta algum atraso do desenvolvimento, o diagnóstico não é o mais importante. Nesse momento específico, o importante é intervir, É intervir, é estimular essa criança para desenvolver essas habilidades. Na maioria das vezes, o diagnóstico ele acontece dentro do processo de intervenção, tá? Então, iniciar a intervenção assim que aparecer atraso no desenvolvimento, Acompanhar esse desenvolvimento infantil, verificar como é que está a socialização, como é que está o desenvolvimento da linguagem, a aquisição da comunicação social, como é que está o brincar, como é que está a autonomia, Ver se essa criança está desenvolvendo ao ponto de necessitar cada vez menos da ajuda dos pais, E como que você, família, está colaborando para esse desenvolvimento. E muitas vezes a terapia, as intervenções, elas são muito eficientes, não só para a criança, porque elas vão avaliar todas as variáveis ambientais que estão favorecendo ou desfavorecendo, o desenvolvimento dessa criança. E aí muitas vezes os pais são colocados
em treino parental, em treino de habilidades, para ajudar a organizar melhor o ambiente e favorecer o desenvolvimento dessa criança, né? Então a terapia, na maioria das vezes, ajuda muito os pais a estimularem seus filhos da forma correta, a potencializar o desenvolvimento dos seus filhos. Se você gostou do nosso conteúdo, comenta aqui com a gente, comenta como foi iniciar as terapias do seu filho. Você esperou por um diagnóstico? Você iniciou antes do diagnóstico? Quais foram os benefícios que você escolheram dessa intervenção? Compartilha com a gente, que é importante a gente saber o quanto que a gente está comunicando e ajudando a compartilhar informação. Até breve!